Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um podcast aplicado ao curso de Direito na disciplina de Projeto Integrador da Unifama. Eu sou o professor de Vaga, mas é um prazer estar junto com vocês nesse grande momento onde os alunos desenvolvem, pesquisam, dialogam e entregam um conteúdo informativo e aplicado para esta extensão social. Lembrando bem que nós temos aqui uma finalidade estritamente educacional. Não é uma consultoria, não é uma assessoria, não é uma prestação de serviço ou qualquer meio mercadológico. Se você tem algum conflito ou alguma situação particular a nível do direito, existem profissionais ótimos e com um nível de excelência à disposição para pesquisa e contatos. Nosso objetivo aqui é trazer um conteúdo simplificado, didático e, é claro, informativo para conhecimentos básicos desse universo que é o mundo jurídico a nível científico. Hoje estamos aqui com as nossas colegas, alunas da Unifama. Seja bem-vindo, Giovana. Seja bem-vindo, Gabriela. Bem-vindo, Poênia. Tudo bem com vocês? Obrigada. Bem. Primeiro podcast? Sim. Vamos aí, temporada 2024, pegando forte. E como vocês estão se sentindo sendo inserida nesse nova formatação de aprender? Ansiosas, né? Tensa, mas é um território novo pra gente. Mas feliz por participar desse projeto, né? Saber que é importante e necessário pra gente poder desenvolver muitas coisas, né? Nesse âmbito. Oratória, timidez, que pra mim também é um ponto que pega forte. Mas feliz por estar aqui. Sim, com certeza. É algo novo e eu acredito que seja muito importante. Para mim vai ser muito importante para minha evolução, principalmente por conta da timidez também. Mas eu achei muito interessante. É mais difícil para todas aqui, acho que é a timidez. Sim. Sim. Em sala de aula é uma coisa, né? Estar ali com os amigos é uma coisa. Agora aqui parece... Mais formal, né? É muito mais formal, você tem que entender um pouco do assunto, você tem que explicar um pouco do assunto. Então dá um pouquinho de nervoso, né? Você tá... É recente, né? Mas é gostoso. E vocês acham essa metodologia da Unifama uma inovação que os concorrentes não possuem? Não. Eu acho que isso aqui é muito diferente. E, na verdade, é muito assim... Tá muito atual, né? Podcast. Sim. Todo mundo pega um assunto, desenvolve. E aí é interessante. Os adolescentes hoje assistem muito podcast. Sim. Meus filhos assistem. Então, o que eles veem na TV. Então, acho que alguns ensinam, outros não, né? Outros é aquela resenha, né? Sim. Mas alguns ensinam. Então, eu acho importante. Querendo ou não, isso aqui faz eles... ficar mais à vontade, né? De assistir, de gostar, de achar interessante. Como seus filhos vão encarar hoje a mãe no podcast? Não sei, eles devem estar muito animados. Deve ser diferente. Ao pra vivo. eles. Isso, me ver na TV. E orgulhosos, né? Tenho certeza. Tô nervosa por conta disso. Faz todo sentido. É. Vale. O tema de hoje, claro, é um tema que vai envolver psicologia jurídica, vai envolver, pelo menos, né, foi passado, eu quero também aprender com vocês. Sim. Estou aqui para mais aprender. Eu, Ronaldo, né, Ronaldo? Estamos aqui para aprender, toda a staff. Aprendi muito com vocês, conteúdo que é dirigido e também nossos espectadores. Lembrando que estamos ao vivo no canal do YouTube, também ficará à disposição. Não esqueça de se inscrever no canal, dar um like, apertar o sininho. É muito importante o seu engajamento. E, claro, a sua rotina em estar na Unifama, não só com a visão de uma instituição de ensino, mas também de uma instituição virtualizada que possui conteúdo de excelência. Agora, para esse tema dinâmico, que é multidisciplinar, falar sobre a sociologia do crime, não é isso? Sim. E controle social é um tema que a gente não pode ficar só, eu vejo muitos discutirem em rodas de conversa, em seminários, em pesquisas, palestras, congressos, só pelo ponto de vista do crime em si, das práticas delitivas. Sim. Vai muito mais além do que isso. Abrange muita coisa, né? Abrange muita coisa, porque são motivações e cenários sociais
que vão ser, como que se diz, os ambientes, ou vai desenvolver esses ambientes para as práticas criminais e aonde o Estado ele deve atuar. Sim. Tá? Porque a vida social depende juridicamente do Estado e moralmente também da sociedade, com legitimando, né, a reprovação e também, claro, com a lei atuando de forma eficiente. Mas o que consiste esse fenômeno, sociologia do crime? Depois partimos para esse controle social. A sociologia do crime, ela aborda muitos conceitos, né? Um tema, como você falou, muito amplo, ser discutido, mas conceituando assim de uma forma simples, vai ser o estudo da sociologia que a gente vai poder entender o que motiva um crime, o que leva a pessoa a cometer um crime e o que faz esse crime ficar se perpetuando na sociedade, né? Então, o que acontece para ele estar ocorrendo sempre, quais são as motivações de crimes específicos, né? E vai poder estudar essa área bem. Nossa, me veio aqui vários crimes. Principalmente do golpe do bilhete premiado, que ainda cruza séculos, quer dizer, décadas, né? Acho que século e década, né? Sim. No Brasil. Sim. Golpe do sequestro também, né? Também. Bastante. Mas isso, como que se diz? Ele é bem pontual, mas vem assim com as décadas. Mas o golpe do bilhete premiado ainda se perpetua, né? Sim. Realmente. Tem bastante. E o que é mais a sociologia do crime? O que ela se aloca? Quais são os estudos que são colocados, além que a... Ninguém nasce, né, um criminoso, né? Ninguém tem... Você olha pra ele e fala, ele é um criminoso. Às vezes as pessoas têm que entender que de onde ele veio, como era a realidade de vida dele, como era a família, como era onde ele mora, qual que é a condição que ele vive, não julgando, né, generalizando, porque eu sou pobre e vou ser criminoso. Não, tem muitas pessoas que são humildes, trabalha, rala, faz de tudo um pouco. Mas, às vezes, o ambiente, a mente da pessoa é um pouco mais fraca. O meu amigo faz, o meu amigo não faz. Mas é legal, é um negócio fácil. Se não deu nada pra ele, não vai dar comigo. Não vai dar pra mim. Não é assim? Mas é sociologia. Comportamento, isso é cultura. Sim. Então, é antropologia e sociologia. Né? Sim, e aí, eu falo por mim. Meu pai é policial. E eu vivi numa casa muito rígida, com regras e meu irmão tinha muito medo de tudo. De, vai fazer isso, vai dar errado. Vai fazer isso, vai acontecer isso. Então, às vezes, nem todo mundo tem uma realidade assim. Às vezes, em casa, a mãe trabalha o dia inteiro, o pai trabalha o dia inteiro, chega em casa cansado. A maioria dos pais hoje tem, às vezes, muitos filhos, aí não dá conta. Um fica meio solto mesmo, brincadeira ali, brincadeira aqui. E aí as pessoas generalizam, né, aquilo ali. Porque é uma pessoa humilde, ou é da vila, ou é daquele lugar em si, vai cometer crime. Eu acho, assim, um ponto que você colocou que tá muito no nosso jargão. Não sei por que existe aqui no Brasil e a gente se adapta muito com certos termos, né? Sim. As pessoas que têm, claro, que não são tão abastadas economicamente, existe o termo pobreza e agora a gente evoluiu para ser pobreza ser igual a humildade. Uhum. É muito complicado. Às vezes eu ouvi e falo assim, mas que eu... O que é o humilde? Nesse caso, a gente tem que entender que são pessoas assim, que não possuem certos serviços e não têm, claro, acessibilidade a bens e serviços Sim. que seriam mínimos para sua condição existencial, ou seja, questão de dignidade. Acho que é melhor a gente pontuar isso, porque tá muito clichê e não é legal você trocar o termo pobreza, que se tornou uma palavra muito ofensiva, muito forte culturalmente, Sim. por humildade. Vocês concordam comigo? Pode discordar. Sim, Sim, não, é lógico. verdade. Tá? Porque o que eu vejo... Assim, porque nós somos cidadãos, né? Não só aqui, tudo mais, eu também tô aprendendo com vocês. Mas, às vezes, você vê muita fundamentação nas ações, nos inquéritos, essa ideia de humildade e tal. A pessoa... A humildade é uma simplicidade, é um Sim. comportamento que a gente sabe assim, já está bem definido. Uhum. Isso, você pode ter
uma pessoa abastada economicamente, que é popularmente chamado de rico. Sim. Humilde. Certo? Exato. Não vai pela condição financeira da pessoa. Não, é que ele não... Ele é igual... Você não vai saber se ele é um milionário ou não é milionário. Sim. Né? Porque ele tá normalmente, não ostenta, né? não coloca isso. E é muito importante pontuar isso, porque às vezes a gente entra para a sociologia do crime e acaba trazendo certos jargões para tentar ocultar ou criar uma militância. Sim. Que é o grande problema hoje que eu vejo. Realmente. Tá? Mas vamos lá, continuando. E não é só, claro, a condição econômica, a acessibilidade a serviços básicos, ou mesmo questões de dignidade. E é muito desumano, às vezes, né? A pessoa julgar porque estuda numa escola que é num bairro um pouco humilde, né? O bairro em si, muito humilde. Um bairro simples, né? Que não tem a infraestrutura moderna, elegante. Que tem outros colégios. Que as pessoas valorizam como algo que é certo. Mas às vezes a gente não sabe. A gente fala a verdade. Já vi situações onde que a criminalidade existe nos condomínios de luxo. Violência doméstica, violência, feminicídio. Drogas. Né? Bastante. Então, a gente tem que entender que não é só o lado ali, mas também existe qualquer lado, ou seja, é a sociedade. Porque o colégio, ele é um colégio público e é num bairro simples, e outro bairro que é, vamos supor, perto do centro. Aí ali é muito concorrido, às vezes a mãe tem um filho extremamente inteligente em casa e ele mora muito longe, então ele não pode ir naquela escola. E a mãe às vezes tem dificuldade de colocar por conta de ser muito longe, de ser um bairro simples, e isso daí é uma coisa terrível. Eu, como sou mãe, eu entendo bem. Então, é muito difícil. A desigualdade entre isso é muito complicado. E as pessoas, elas julgam mesmo, elas olham com um olhar diferente. Há um preconceito, né? Você tem que lutar muito para você conseguir aquilo ali. E é muito difícil. E o que leva, claro, não só os abastados economicamente, mas os não abastados a cometerem crime. Porque isso tem que ser nos dois cenários. Sim. É claro que ficou na mídia, um mediatismo, que as coisas acontecem só o quê? Na periferia, nos locais onde não tem serviços básicos, onde se rotulam toda margem. Mas a gente sabe muito bem que esses bairros de luxo, em condomínios e tudo isso, tem de tudo. A criminalidade, ela se funda aonde? Em muitos lugares, né? Acredito que o capitalismo seja um dos principais pontos, né? Que puxa isso, que motiva educação, costumes. E tem uma pesquisa que eu estava vendo que são separados por tópicos, né? Por exemplo, crime à vida, contra a vida, tá mais ligado à relação social da pessoa, né? Que ela teve, que levou ela a cometer. Agora, se a gente partir para um ponto econômico, a gente já vai para o tráfico, né? A gente já vai para roubo de patrimônio. Então, muitas coisas motivam. Corrupção, às vezes ele tá lá inserido num legado de corrupção econômica de alto padrão. A gente viu certas situações, né? De pessoas bem abastadas que cometeram diversas infrações econômicas, empresariais. E isso, viu que a geração dava certo com o avô, deu certo com o pai, mas não deu certo com o filho. Sim. É muito engraçado as pessoas dizer, porque às vezes um menino que você vê negro, né, fumando o que eles fumam, né, lá. Aí você vai num condomínio, aí você fala assim, aquele playboy tá só usando. O outro já tá traficando, vendendo. Sim. Então, só de olhar, você já analisa e fala, não, é isso. Pronto. Não tem o que você dizer ou argumentar. É aquilo ali. Então, é muito desigual. Muito desigual mesmo. Não é generalizando, mas todo mundo, acho que a maioria pensa que porque é pobre, porque veio da favela, ou veio de algo do tipo, vai fazer alguma coisa de errado. Aí olha o filho que é protegido, que tem um pai que às vezes tem uma condição melhor, fala, não, meu filho errou, acho que é por causa de fulano ou cicrano. A criminalidade, que é onde é objeto ali da sociologia do crime. Como vocês entendem o que motiva no Brasil tantos crimes, tanto ilícitos frente ao Código Penal?
Eu acredito que a desigualdade é um dos maiores motivos hoje em dia, né? Porque como a Poenia estava falando, na verdade, os dois lados são ruins. Mas aí você vê crimes de furto e roubo. Mas crimes contra a vida também. Sim. Aí tem lá latrocínio e tudo mais, mas você tem feminicídio, você tem crimes contra a honra, difamação, injúria racial, Sim, você tem preconceito, enfim. Calúnia, você tem vários outros crimes. Então, assim, como vocês estudaram e vocês avaliam os crimes? Porque no Brasil, assim, a população ela tem um âmbito de praticar certos ilícitos criminais. O convívio em sociedade, na verdade, ele já gera... Ele não tem como você escapar de um crime quando você tem um conjunto de pessoas em uma comunidade. Essa criminalidade, eu acredito que se dá o fato, além da desigualdade, existem muitos outros motivos. Por exemplo, corrupção. Tá um cara grande lá na... Ai, eu perdi a palavra, o assunto que eu ia falar. Tudo bem, eu perdi o assunto que eu ia falar. Mas, enfim, o que eu quero chegar, o que eu queria falar sobre a desigualdade, de ser um dos fatores em relação a tráfico. O cara que tá lá, um cara que é bem de vida, por exemplo, ele realmente, ele comete muitos delitos. Às vezes aquilo lá, ele quer mais. Geralmente rico quer muito mais, muito pelo muito poder, mais. né? Exato, ele sempre quer mais. E o pobre que não tem nada, ele vai achar uma válvula de escape. Por quê? Porque, bom, depende muito da pessoa também. Como você disse, tem pessoas que são mente fracas e também tem na periferia. Nem todo mundo tem uma oportunidade de emprego. Sim. Então, eu acredito que isso seja um dos maiores motivos no Brasil mesmo, a desigualdade. Também, que pesa muito é como é falho o sistema da gente, né? Sim, com certeza. Mas aí entra a questão do controle social. Sim. Porque o controle social é o quê? O papel do Estado para colocar a sociedade num padrão não só de legalidade, sim, e ao mesmo tempo de credibilidade, né? Ordenar o convívio em sociedade, né? A gente tem bastante pesquisas também que falam que o controle social ele se define por dois tipos, o formal e o informal. O formal é o que a gente tem, é o direito, que a gente tem essa obrigação de cumprir, né? Segundo a Constituição, né? Artigo 5º, inciso 12, que a gente tem obrigações da lei. Então, o controle social, ele vem com normas, com leis. Se a gente for partir já pro lado informal, a gente vem de costumes, a gente vem de religião, a gente vem de moral. Só que já não são mais impostas a gente como obrigação, né? E sim por escolher seguir aquele ponto. Sim. Essas obrigações são como juízes, policiais, enfim, são tudo aquilo que é imposto para você seguir uma regra, né? Sim. É muito fácil, né? Você cometer um crime hoje em dia e aí você não foi preso em flagrante. Demora e você entra e recorre ali, recorre aqui e sai. Às vezes o feminicídio também, às vezes a mulher denuncia uma, denuncia duas. Erro, às vezes, tipo, de ter uma pessoa sensível, que é muito difícil ter uma pessoa lá sensível em receber a mulher, em analisar aquilo ali, em ter aquela empatia de olhar para ela de outra maneira, não que, nossa, ela gosta, que é a maioria das palavras que alguns usam, né? Ela gosta. Tá acontecendo aquilo ali porque ela gosta. Não, às vezes ela tem um marido que tá ali, ele faz alguma coisa em casa, ou ele faz o pouco que ele faz, às vezes, para ela é muito. Mas não tem uma pessoa para ter empatia por ela, para falar, não, tem como te ajudar, tem como falar para você em ficar em tal lugar, ter como é que se diz, um lugar para ela colocar a mulher e ela ficar afastada do homem ou algo assim. Não tem, pode até ter, mas não funciona. Que é igual a ressocialização. A dependência emocional pesa muito, né, nesse caso. Isso. Mas esse caso aí vocês estão colocando esse controle social mais na moralidade, né? Você Sim. já tem a culturalidade, as culturas da família. Do ponto de vista do direito, que é a parte formal, que é o papel do direito e as instituições, como vocês avaliam hoje? O Estado, ele opera de modo eficiente? Porque acredita-se que existem ferramentas. E quais ferramentas hoje o Estado coloca à disposição para a sociedade ser desestimuladas
desestimulada para praticar crime. Acho que esse é uma... Se a gente partir do ponto do direito penal, a gente vai ter 3 ferramentas, né, para poder efetivar esse controle social, que vai ser a prevenção, para poder prevenir esse crime, para que não venha acontecer na sociedade, a repressão, que se caso acontecer, a gente tenha uma forma de poder fazer a sanção, a punição, e a ressocialização, que vai ser de tentar fazer que a cabeça dessa pessoa que cometeu esse ato mude e ele veja que olhar por outro ponto, né? Só que no caso a gente sabe que no Brasil a ressocialização é um ponto que não existe, que não tem como, só tá lá na lei, mas na prática ela não tem como acontecer. Eles vêm falar sobre um ponto interessante que até evoluiu de um modo sistêmico, a justiça restaurativa. Sim. Não é? Existe aí um caminhar muito pequeno. Sim. Pergunta que eu não quero calar. A gente já chega claro, ao meio pro fim do podcast. Na opinião de cada uma de vocês, quero ouvir de cada um de vocês, o que o Estado hoje deveria fazer para a sociedade ser mais coerente com as leis? Para mim, o ponto principal e de começo que a gente tem que ser é investir na educação, né? Porque se a gente conseguir investir na educação, a gente já consegue cortar o mal pela raiz e já poder estruturar e fundar a cabeça das pessoas de uma forma certa para poder evoluir para o melhor, né? Porque até então, quando a pessoa já nasce em um convívio, em uma sociedade que é corrupta, que ela vê na TV, que a corrupção está sempre se desenvolvendo, ela se já espelha vai... também no ambiente familiar, que são os pais e a mãe, numa visão deles de mundo, e às vezes são visões equivocadas. Exato. Porque é aquela situação. Se você é criado onde seu pai fala que... Estou colocando em tese. Que o governo só rouba, ele vai tentar roubar o governo. Sim, com certeza. Se você é criado por uma situação onde que geralmente tem ali a figura da mãe, sem a figura do pai, que ela vai falar que o pai sempre foi uma pessoa ruim... Entende? Ele vai entender que o pai é o maior elemento, o maior inimigo da vida dele. E aí, no final das contas, educação é necessária. Sim. Mas é aquilo que eu sempre falo. A gente sabe muito bem, é uma ferramenta. Mas existem outras ferramentas também das instituições também controlarem para evitar isso, correto? É o ponto, né? Eu acho que devia ser um pouco mais firme. Eu acho que as leis, às vezes, estão um pouco falhas, muitas brechas. Educação é primordial. Sim, a gente sabe muito bem. Legislação, mas fala que a lei é falha ou precisa de novas leis. A gente já trocou de lei, mudou de tudo mais, mas a gente não se adapta. Sim. Às vezes o direito penal é que nem a maçã do Éden. Eu sempre falo isso. Porque a história do Jardim do Éden estava lá, uma lei bem clara. Não comerás do fruto, porque quando você comer, você morrerá. Mas ao mesmo tempo tá lá. Você não vai praticar, mas você sabe como administra isso daí. Como você domina, como você se sai. Não foi isso que Adão e Eva pensou quando olhou para a maçã? Vou comer e não vai dar nada, né? Vocês estão entendendo, gente? Sim. Por isso que o direito penal é um pouco apaixonante. Eu sempre falo que o pessoal, assim, vocês estão, direito penal, ele é a maçã do Éden. E a nível científico para o direito. A TV ensina muito, né, professora? A TV, ela ensina muito. Você olha e você vê e você fala, como isso é possível? E é possível. Aí, às vezes, a gente tá, assim, achando horrível aquilo, mas tem um que tá ali admirando e falando, nossa, dá certo. Se eu fizer, acho que dá bom, né? Mas, às vezes, é igual eu falo, alguns têm uma mente mais fraca que as outras, né? Para alguns tipos de coisa. Educação, legislação. Educação. Então, eu queria puxar um pouquinho o que ela falou. Eu acredito que incluir a Constituição como uma matéria no ensino médio ou até no ensino fundamental mesmo. As pessoas já têm acesso às leis. Só que às vezes, tem gente que nem sabe que existe uma Constituição, sabe? Então, eu acredito que incluir uma matéria
exclusivamente para a Constituição, eu acredito que desde pequeno a pessoa já vai conhecendo as leis. Às vezes pode formar uma pessoa, como que eu posso dizer? Uma pessoa mais madura, como que eu posso pôr? Eu acredito que é muito importante a gente poder conhecer um pouco mais as leis, porque eu sou leiga, você é leiga, enfim, a gente não conhece tudo. E a gente ainda tá aqui na matéria de direito, a gente tá conhecendo aos poucos. E quem não conhece? Então, acho que a falta dessa informação... Uma noção de cidadania. Direitos, né? Vai além não da sabe o mínimo. Em si. Civismo ali dentro da sua... Claro que a educação faz parte, mas... Sim. Eu acho que essa falta de desinformação, às vezes, leva muito à criminalidade. Sim. E o controle social poderia ser, por esses 3 pontos, um dos maiores investimentos das instituições. Sim, com certeza. Eu apoio muito isso. Legal, gente. Aprendi bastante com vocês. Últimas considerações, palavras, agradecimentos. Fiquem à vontade. Agradecer à instituição, né, por essa oportunidade. A você, professor, também por todo o conhecimento transmitido. E... é isso, eu também agradeço. Eu gostei muito, foi muito interessante, uma experiência nova. E espero participar mais vezes. Sim. Eu faço as mesmas palavras delas. Eu agradeço. Muito bom pra mim isso aqui tá sendo, porque... a timidez é muito difícil de lidar. E como a gente está na área do direito, a gente sabe que uma hora vai ter que falar, né? Isso aqui eu acho que vai desenvolver bastante. Na segunda, vocês já vão estar no outro patamar. Não, a gente tomara. já tá dominando. Tomara que esteja dando você aqui já. Mais confiante. Eu preciso estar aqui. Tem que trazer os outros colegas, professores, coordenação aqui também para participar do podcast. Seria maravilhoso. Já trouxe o professor Walter já, que já sentou lentamente, calmamente. E foi muito interessante. Mas a ideia é criar uma interatividade com todos os docentes do curso. Ser leve, né? É leve. Acho que abre bastante a mente da gente isso aqui. Legal, gente. Agradeço. E aguardamos os próximos podcasts aí na disciplina. A vocês que tiveram esse momento com o podcast da Unifama, muito obrigado. Caso a gente cometeu algumas falhas, equívocos, deslizamos, cometemos alguns pontos contraditórios aqui, um equívoco, erros aqui dentro da nossa abordagem, estamos aqui, claro, de mente aberta e de braços abertos para receber críticas, retificações, ratificações, aquilo que a gente discutiu, recebimento de material ou qualquer outro ponto que sirva para nos agregar, entendendo que aqui o nosso foco é o fomento à educação. E é claro, baseado nessa metodologia, nesse ensino, essa nova modalidade de ensino e aprendizagem que a Unifama vem proporcionando. Se vemos no próximo episódio do podcast do curso de Direito na disciplina de Projeto Integrador. E, é claro, com muitas novidades nessa temporada que está startando a primeira fase de 2024. Tchau, tchau, pessoal!